Boa noite, eu sou a Teresa Freire, são 2 da manhã, é hora de atualizar a informação. Escravatura moderna, é desta forma que André Ventura define a reforma laboral proposta pelo Governo. Em entrevista à CNN de Portugal, o líder do Chega garante que é contra as alterações à Lei do Trabalho. Porquê que o Chega é contra esta reforma laboral? Porque isto é escravatura moderna. Isto é querer tornar as pessoas escravas, supostamente ao abrigo de uma ideia de produtividade, de direito. Também temos uma facilitação de despedimentos que não é aceitável. Também temos uma facilitação do outsourcing, muito para lá do que o Passos Coelho até fez. Isto não é aceitável. Isto é escravatura. Ser de direita não é aceitar a escravatura. André Ventura diz ainda que vai mesmo insistir na diminuição da idade da reforma e sobre as críticas de Passos Coelho à falta de reformas estruturais pelo executivo de Luís Montenegro. André Ventura afirma que o antigo primeiro-ministro está certo em quase tudo o que diz. Eu acho que o Dr. Pedro Passos Coelho, é muito útil, quer à direita, quer à esquerda, quer ao centro. É útil porque pensa por ele próprio e tem pensamento político. E nós hoje precisamos de atores que têm pensamento político. E isto aplica-se, quer gostem do que o Chega propõe, quer não gostem do que o Chega propõe. Portanto, acho que isso é positivo. 2. Acho que o Pedro Passos Coelho tem muita razão, diria talvez 85%, na minha perspectiva, não tem em 15%. E, portanto, isso faz dele um bom ex-político, neste caso, porque é alguém que, para além de pensar pela cabeça dele, consegue apontar 3 ou 4 coisas importantes, como a falta de reformismo do governo. André Ventura, em entrevista esta noite à CNN Portugal. O PS acusou o Governo de estar a fazer o contrário do que o SNS precisa para melhorar as condições de resposta nos hospitais públicos. A dirigente socialista Maria Antónia Almeida Santos acusa o Primeiro-Ministro de escolher uma estratégia errada de falta de planeamento e de desvalorizar o órgão que gera saúde. O Governo, em nosso entender, tem feito o caminho oposto àquilo que é preciso fazer. A desvalorização da direção executiva, as demissões, a desorçamentação expressiva que aconteceu até já em março, que foi preciso fazer uma injeção financeira nos hospitais e também todos sabemos que não há planeamento. Portanto, sem estes instrumentos não há autonomia nem boa gestão, não há competência. Infelizmente, o Sr. Primeiro-Ministro mostrou incompetência a gerir este setor. O Sr. Primeiro-Ministro é o primeiro e último responsável por esta situação. Maria Antónia Almeida Santos, que é uma das porta-vozes do PS para a saúde, lamenta ainda o decréscimo da atividade assistencial, seja em consultas ou em cirurgias. O Bispo de Leiria Fátima critica a demora no apoio às populações mais afetadas pela depressão Christine. José Ornelas alerta para um excesso de burocracia que acaba por causar constrangimentos na resolução de problemas. O Governo A reparação estrutural e a ajuda que as pessoas e as famílias e as estruturas locais precisam, isso tem vindo a ser lento. Deve-se também, acho, a morosidade de processos que foram criados e que não ajudam. Eu sei de instituições que já têm o provimento das verbas necessárias, mas que depois embatem com outras regras que não permitem que se chegue ao coisa. Estou a falar de casos concretos. E isto é generalizado. O Bispo de Leiria Fátima, a zona do país mais afetada pelas tempestades, alerta ainda que os processos para a distribuição dos apoios têm de ser mais claros. Nós precisamos de um sistema bastante mais claro e mais efetivo para chegar às pessoas e às suas necessidades. Algo já foi feito, mas há processos que fazem as pessoas perder a paciência também, e não só a paciência. José Ornelas, o Bispo de Leiria Fátima, considera ainda que as empresas da região têm feito um grande esforço para evitar o pior que se temia, que era um desemprego generalizado. O Irão afasta qualquer acordo com os Estados Unidos depois de Donald Trump ter rejeitado a proposta iraniana. É o que admite o governo de Teherão na rede social X. O principal negociador iraniano rejeita a possibilidade de alterar as propostas enviadas à administração norte-americana, medidas essas que Donald Trump considerou despropositadas. O presidente norte-americano está a caminho da China para falar do Irão e também das relações comerciais entre os dois países.
O presidente norte-americano promete um encontro positivo com Xi Jinping, ainda que descarte novamente a ajuda da China para resolver o conflito iraniano. Eu não acho que precisamos de ajuda nenhuma com o Irão. Nós vamos ganhar de uma maneira ou de outra. Vamos ganhar de forma pacífica ou não. A força marítima deles desapareceu. A força aérea deles desapareceu. Todos os elementos da máquina de guerra deles desapareceu. Nós vamos vencer. Com expectativas elevadas para a visita a Pequim, o líder dos Estados Unidos defende que o presidente chinês é um bom amigo. Ele é um amigo meu, ele é uma pessoa com quem nos damos bem e eu acho que vamos ver coisas boas a acontecer. Esta vai ser uma viagem muito entusiasmante. Muitas coisas boas vão acontecer. Donald Trump em declarações aos jornalistas nos Estados Unidos antes de partir rumo à China. A Austrália vai juntar-se à missão defensiva para garantir a segurança da navegação no Estreito de Hormuz. A notícia é avançada pelo The Times of Israel, que cita o ministro da Defesa australiano. O governante disse em comunicado que a Austrália está pronta para apoiar a missão militar multinacional independente e estritamente defensiva, liderada pelo Reino Unido e pela França, assim que for estabelecida. Apesar de se manter baixo o risco de propagação do antavírus, a Organização Mundial da Saúde admite que a situação pode mudar. A OMS pede que os países sigam as orientações dadas e afirma que o trabalho ainda não terminou com o repatriamento dos passageiros do cruzeiro Ondius. O El Mundo adianta que o diretor-geral da OMS alerta para a possibilidade de surgirem mais casos de contágio. O responsável considera que não há indícios de que estejamos perante o início de um surto de maior magnitude, como foi a Covid-19, mas lembra que a situação pode mudar. Entretanto, esta noite é determinante para a cidadã francesa infectada com antavírus. É o que revela a especialista do Hospital Francês, onde está internada a mulher de 65 anos. O estado da cidadã francesa infectada é grave. Apresenta a forma mais severa da infecção pulmonar causada pelo antavírus, tem prognóstico vital reservado e encontra-se sob ventilação artificial. Notícia de fecho deste jornal. Informação está de regresso às 2h30 com a síntese de notícias.